sobre diversidade, né? Sobre o comportamento do mercado, passamos por sci-fi, passamos por filmes de ação, passamos pelas mulheres e a presença das mulheres no cinema, e acho que agora a gente pode encerrar com um papo um pouco mais light, sobre como o mercado está se comportando. Eu tenho uma pergunta para o senhor Rubens. Posso levantar a mão? Gente, assim já? Por favor. Vai, Paulo. Ô, Rubens, é assim, nesses últimos 104 anos que o cinema existe, 7, 4 anos. eu acho que é isso, eu não sei, eu não contei direito. Uma das coisas que eu Não sempre... estava lá presente. Não. Eu sei que você vai insinuar, mas eu não estava. Tá. Não. Criatividade. Você acha que nas últimas décadas o cinema, de modo geral, perdeu a criatividade, que está sempre fazendo a adaptação de quadrinhos, de videogames, alguns livros refeitos? Reboot atrás de reboot. Reboot atrás de reboot. Vocês já responderam, né? Tá cansativo, Eu não tenho tá? que falar, já falaram tudo antes. Então, voltando então a... Então, já partimos da premissa. Perderam a criatividade. Ponto. E aí? O que fazer? Boa pergunta. O que esperar? Olha, talvez o mais notável, agora falando sério, tá? O mais notável que eu acho do cinema atual é que a televisão acabou com o cinema. Televisão acabou com o cinema. É muito melhor, tem melhores histórias, melhores roteiros, melhores atores, até mais Desenvolvimento de público personagens, do que sim. os filmes, com as exceções devidas, obviamente. Mas, antes de tudo, eles descobriram um segredo, que a criação tem que estar em cima do artista. O roteirista, o criador da ideia, tem que escrever o roteiro, tem que fazer o trabalho desde o começo até o final, porque aí vai sair alguma coisa interessante. Não adianta, ainda assim, a HBO, para cada bobagem que ela faz, ela tem a coragem de fazer, não é? Os filmes americanos, hoje em dia, os estúdios, eles não fazem bobagem, eles cometem estupidez. Atrocidades, né? Não é? Eu vi um filme francês, esse festival francês agora, algumas comédias. Então, Jacques Tati, era como se fosse um filme de Jacques Tati. O que é a comédia americana hoje? O que é o Robert De Niro metendo o pau na perna do neto? É um pau falso. Mas e daí? O Robert De Niro chegar a fazer isso, ele tinha que sair e mudar para um lugar para ser chicoteado o tempo inteiro. Porque não é possível fazer isso. Então, eu vejo esse humor o cinema... escrachado, essa coisa mais vulgar, né? Eles têm... Mas é que eles não sabem fazer coisa... O vulgar pode ser até bom, não nada então, contra o vulgar. Mas o estúpido, sabe, o imbecil, o idiota, o grosseiro... é só falar o exemplo do pau no neto. O pau do Robert De Niro, sagrado, né? Gente? Um pau sagrado, não pode fazer isso. Ai, eu morro, Mas que filme que é? Eu acho que eu não assisti esse filme. Eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, alguma coisa... Mas não precisa ser muito... O Al Pacino fazendo filme com o Adam Sandler, aquele da Inclusive, Gêmea. esse filme está na Netflix, entrou recentemente. Citamos 2 de Poderoso Chefão, né? 2 caras que saíram de Poderoso Chefão fazendo bobagens aí, né? Mas não é dinheiro, é dinheiro. Eu não quero culpar. A gente também faz bobagem, né? Todos nós vivemos também de salários ou de dificuldades, que às vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer, ou gostaria de não fazer, né? Mas, infelizmente, por uma razão ou outra, a gente também participa. Nada de pôr o pau de fora, nunca. Não. Ninguém está querendo ver o pau. Mas aí eu acho que... É uma questão de... Al Pacino, ele deve ter muita dívida, não sei se cocaína para pagar. É caro cocaína. Ele tem que ter algum jeito para fazer isso, para sustentar o vício. E você acha que esse tipo de comédia que os Estados Unidos eles têm investido, talvez seja essa ausência de criatividade que o Paulo citou? Que a gente... Voltamos ao ponto final. Não a é o que está ausência acontecendo. da criatividade também chegou no Estamos filme começando de ali a falar sobre todo este semestre agora, que começou, em cada filme, cada estreia, sejam 6 estreias por semana, uma vai mais ou menos bem, ou às vezes estoura. Sim. E as outras 5 são desastres. Okay. E quando não é desastre, é porque a China comprou.
Ou porque é filme de verdade, é. super-herói, Está passando lá. né? Ou porque Quer é filme dizer, de super-herói. Eles estão fazendo filme para a China. Ah, também. O que nada contra, a vida é assim difícil mesmo. Mas Os 75 mil cinemas lá tem que aproveitar, né? não é. Alguém tem que dizer, gente, temos que fazer alguma coisa que preste. Mas isso tem a ver com a TV, que a gente pode sair daqui pensando isso, que as boas histórias estão mais agora Mas a on TV, demand. o que eu estou dizendo é que ela encontrou a maneira de fazer boas histórias. Os estúdios não encontraram. Essa confusão que teve toda do Oscar, que vai continuar a ter ainda, porque não adianta você dizer que os votantes do Oscar erraram. Claro, mas está tudo errado. Claro, é um buraco é mais povo em fundo. racista que vota que não gosta de negro. Está aí, está tudo na cara hoje. Está tudo estourando em tudo que é jornal. E a mídia está aí para Não justamente é? expor tudo Caiu isso. a máscara da caiu a face. máscara, exato. Não é? Exato. Então, o Oscar tem culpa, mais ou menos. Não como eles estão acusando, vocês não votaram neles. Não tinha um super papel também, como tinha no Emmy. Engraçado, porque aí você tinha a quem premiar. O SEG premiaram os atores negros em interpretações de televisão. Né? A Viola Davis. E cá entre nós, são incríveis, né? Sim, maravilhosos. Quem que me falou hoje que viu o Marcy nesse filme francês agora que está passando? Ele é o Chocolat. Chocolat. Está passando o Chocolat com o Marcy, que é negro, né? E que é um puta de um ator, né? Meu Deus do céu. Exato. Que coisa, né? Então, sim, tem que tirar o chapéu, tem que reconhecer, sim, mas a culpa não é dos votantes da academia, é da própria indústria do cinema, que não tem mulheres como diretoras, é um número ridículo, falamos né? isso, inclusive. 16%, Exato, parece, falamos que é isso, uma inclusive, coisa na mesa assim, das mulheres, para quem que não estava. tem negros, porque não contrata negros para dirigir. Não tem Já asiáticos. na TV, isso eu ia comentar, já na TV a diversidade é bem mais representada, tá certo? E os Você filmes pega o de Walking Dead, negros por fazem exemplo. muito sucesso e não- em Sim, séries de e TV. não Em só Walking com Dead não importa protagonistas. que a característica principal do ator não é o fato dele ser negro. Essa é uma coisa. É. Porque no cinema, a maioria dos papéis precisa ser um negro, porque eles vão fazer um escravo, porque eles vão fazer alguma coisa do tipo. Na série, não. Então, você pega, por exemplo, Walking Dead, que tem o Glenn, que é um asiático. Sim. Então, são papéis que o fato dele ser asiático não interfere em nada no Blackish, que é o personagem. nome daquela Blackish, série. sensacional. Eu terminei de né? assistir a primeira Alguém já temporada. viu Eu Blackish? assisti. Não. Já sim. Recomendo. Tá na Netflix a É primeira muito temporada. legal. É muito Divertidíssimo. divertido. É muito sem vergonha, no melhor sentido da palavra. É uma ironia Não inteligente, é um humor engraçado, eles cutucam Eles um mesmos pouco. também criticando a si Exatamente, próprios. isso é sem muito problema. legal. Quem faz isso agora? Além Ninguém faz. deles. Olha, eu li uma pesquisa na semana passada, acho que não, essa semana, nós estamos no sábado. O produtor das séries Castle, Hannibal, quer dizer, um desses produtores, eu esqueci o nome do cara, ele falou assim, que na época que o Lost terminou, ou seja, em 2010, existiam 200 séries no ar naquela época. Tá? Hoje, tem o dobro. 400 séries, ou seja, não só abriu o mercado, por exemplo, tem a Rosanne Dawson, que era um personagem de Jornada das Estrelas Deep Space, The Voyager, é uma das melhores diretoras de episódios de séries de TV. Tem uma menina querendo fazer uma pergunta. Olá, Vocês conseguem me ouvir? Agora eu consegui me ouvir. Boa noite. Não vai polemizar, por favor. boa noite. Ah, poxa, só você pode. Sacanagem, hein? Eu tenho uma pergunta a respeito da questão dos atores de ter mais diversidade em seriado do que em filmes. Eu queria perguntar, assim, num seriado tem mais possibilidade, talvez, se o público não se identificou, não gostou, deu algum BO, se no filme é mais difícil a gente trocar um personagem, na verdade, trocar um ator que interpreta um personagem do que numa série. Eu vejo bastante séries trocando, que nem agora no Sense8, o ator... Eu esqueci o nome do personagem, mas ele era sensacional também. Que faz Hã? O Van Damme, obrigada. Isso, Van Damme. Deu um BO lá com a diretora, a produtora, enfim, e trocaram o ator. E eu vejo esse movimento muito em séries e não tanto em cinema, como se a gente tivesse se apropriasse daquele ator para aquele personagem. Mas eu Como acho é que é essa relação? minha opinião, desculpa, um movimento
difícil e delicado, talvez, porque eu enxergo hoje as pessoas muito fiéis à televisão, muito fiéis às salas, às séries, e assim, e consequentemente eles se apegam aos personagens. Então, por Você pega exemplo, os o Van Damme é um atores que personagem. interpretam, na verdade. Exato, coisa que normalmente você tem num filme. Você tem lá um filme isolado, você gosta daquele ator, você gosta daquele personagem, você se apega a ele, e você vai amar ele pro resto da sua vida inteira. Eu tenho Não, filmes mas, por assim, exemplo, todo mundo tem. um Não, filme então, que em segue série, com qual que é o ponto? várias- Talvez, justamente pela evidência que a televisão está hoje, né, pela questão da diversidade, pela qualidade, pelas histórias maravilhosas que tem, o público também se apega a esses personagens. E essa troca de ator, às vezes, dá uma É um carência. desastre. É um desastre. Pode, por exemplo, como é que fala? Fugiu a palavra. Comprometer agora, vamos dizer assim, o núcleo de Sense8 com um personagem que é fortíssimo, com essa troca de ator, por exemplo. Uma coisa de uma temporada para Mas em séries outra. sempre fizeram mais essas trocas do que em filmes. Eu queria Não, mas saber às isso vezes é como uma por que troca esse sutil, movimento né? que em filme é tão difícil, por exemplo, se cogitar trocar um ator que interpretou em uma franquia um mesmo personagem por tanto tempo, como Homem de Ferro, até mesmo você pega o Terror Harry Potter. Pânico, Sim. que é um próprio Harry Potter. X-Men Teve uma aqui, polêmica tão como uma grande com sugestão, a atriz sim. para a peça. Por que no filme é tão difícil a gente encontrar essa troca? E nas séries, na televisão, seja numa novela ou então uma própria série americana ou de qualquer outra nacionalidade, a gente vê esse movimento com mais frequência do que no cinema. Olha, eu tenho que falar sobre o detetive, como é que é o nome da HBO? Sherlock Holmes. Sherlock Hã? Holmes? Sherlock? Não, detetive tá. da Detetive. HBO. True Detective. True Detective, né? Por que a segunda temporada falhou? Eu gostei muito da história, eu adoro história de investigação policial. Na maioria das pessoas que assinou nos Estados Unidos para ter a HBO, porque a primeira temporada, ninguém explicou, isso é um negócio muito complicado, assim, muito idiota, não explicar que isso aqui chama-se antologia. Então, toda temporada vai ter gente diferente. Por que American Horror Story está fazendo sucesso? Né? Porque é uma antologia. Toda temporada é uma história diferente. Pode ter até os mesmos atores. A Jessica Lange, acho que ganhou 2 Emmys de participação especial em 2 temporadas diferentes, com personagens diferentes. E, aliás, salvação da lavoura para grandes atrizes e atores é ir para a televisão. E um monte de gente pelada, parece um monte de sangue, né? Não, mas no caso, sangue tudo bem, do American Horror, essa não. ganha tudo, tem de todos os jeitos. Quer dizer, Não, sim, é uma apelação grande. Há que admitir. Ponto Sim. bem interessante, Rubens. É uma Talvez pergunta- seja a maior série de terror já feita. Porém, certeza, é. Mas também é Apelativa. uma das mais Mas- ousadas que já Tá. feitas. Mas ela Que tem que levar em conta, as pessoas Claro, querem ver isso claro. também. É. Mas eu estou falando assim, é uma série que, por exemplo, ela tem nudez, mas ela não é aquela nudez que você tem, por exemplo, na série da HBO, que é frontal, Mas é interessante dorsal, você falar essa tal. história completa. Não, era exatamente isso. A questão das atrizes que estão pegando essas séries. E outra coisa, só muda, tá? Se acontecer alguma coisa. E para mudar o personagem anterior sofre alguma coisa. Por exemplo, tem 2 séries que vão entrar novas temporadas agora das redes abertas americanas. Tá? Saiu o Shemar no Criminal Minds, vai entrar um outro ator. E saiu o Dinoso, do NCIS, vai entrar o Valderrama, né, que fez o Dead 70 Show. Quer dizer, isso é normal. Por isso que algumas séries funcionam com longevidade, porque o produtor saca, bom, eu vou mudar aqui, porque acho que esses caras têm a oferecer. Eu queria só fazer um comentário em relação ao American Horror Story, que aí entra o que o Rubens falou sobre qualidade de televisão. American Horror, o Ryan Murphy já deu diversas entrevistas dizendo que todas as temporadas elas estão conectadas, de alguma forma. Né? Então, aí é a genialidade da televisão e esse investimento em roteiro, em narrativa, em essa qualidade. Então, as pessoas Eu assistem, só queria obviamente. completar uma coisa que ela diz. Não esquece que um personagem de televisão faz de 13 a 28 capítulos. Então, ele tem muito mais possibilidade de se acostumar com o personagem, de você se envolver com o personagem. O ator faz um filme mal é mal, né? Ainda assim, com um personagem mal escrito, mal desenvolvido, porque é a big picture, é a grande aventura, né? É o que você gastar no filme que vale mais do que a presença do ator. Eu só queria dar uma notícia que também você não sabe. Saiu hoje. A sobrinha da Sônia Braga, Alice Braga, a série dela,
Hoje começa a sair na imprensa americana, extremamente favorável todo mundo. Olha que legal. Dizendo que a série é ótima e Vai que vai passar dar na muito Fox. certa. E ela faz o papel principal. Né? Que é a versão da Rainha do Sur, né? Rainha da Droga, que é uma série, quer dizer, uma novela mexicana que foi Rainha do adaptada para Tráfico. televisão. Fizeram agora Rainha em do inglês, Tráfico, né? É. Mas é que bom, né? Bom, lógico. E a Alessandra Castanho viu, o pessoal que viu lá também, gosta muito, diz que está dando muito certo. Isso é bom. Que bom, né? Pô, ainda mais que certeza. quando a gente briga aqui para ter séries nacionais com qualidade, porque está mudando. Né? Não é por causa da imposição da lei que obriga a ter conteúdo nacional que se bota qualquer coisa. Aliás, tem sido botado qualquer coisa há um bom tempo. Mas você já começa a notar a qualificação dos roteiros, qualificação das séries. Então, uma ou outra se destaca, mas aí tem um outro problema, que o canal não acredita. Né? O canal, mas sabe, podia ter dado 1.2, só deu 1.1. E é uma coisa muito bizarra, porque às vezes eu gostei muito de uma série que é uma comédia feita pelo pessoal da Mixer, né, que passou na Sony, 13 episódios, né, Vai Que Cola. Não é Vai Que Cola, isso é da outra. Eu esqueci, é um nome assim, que é sobre uma agência de publicidade, onde o dono... Terminadores. Terminadores. Não. Não é o Terminadores? Não. Ah. Que esse é ruim. Tá? Esse não era legal. Não, eu não tenho problema de falar. Você vai assistir uma série que não te deixa com vontade de assistir o segundo episódio, é porque é ruim. Né? Americana também, eu não aguento Leftovers. Assisti o primeiro episódio e falei, o que é isso? Eu só estou dando uma chance, por exemplo, para Sense8, porque eu entendi a filosofia do seriado. Você tem que assistir tudo de uma vez, no mesmo dia. Porque senão eu assisti Temos os um dois primeiros. comportamento diferente hoje, pelo On Exatamente. Demand. O Zé do Caixão foi boa, não foi? Foi boa, muito legal. Maravilhosa. raridade, Maravilhosa. Eu acho que tem espaço para tudo. E essas mudanças de elenco, eu acho que elas só funcionam dentro desse contexto. Quer dizer, você tem uma série de longevidade. Pô, Lei e Ordem, a série original, ficou 20 anos no ar, mudou 5 vezes de elenco principal. E cada cara que saía de lá, ou ia para os spin-offs, ou ia fazer uma carreira boa na televisão. Que aí me lembra outra coisa importante, né? As séries que hoje estão sendo inspiradas em filmes. Né? Sim. Só o que vai entrar agora na nova temporada americana, tem umas coisas assim, dia de treinamento. Dia de treinamento pode funcionar numa série de televisão, porque o filme é muito bom. Roteiro legal, os 2 personagens fortes, mas você sabe que tem começo, meio e fim no longa-metragem. Como é que você vai desenvolver uma série? A mesma coisa, O Exorcista. O Roberto Rios, um amigo nosso, assistiu o primeiro episódio e disse que é maravilhoso. Eu gostei muito do Damien. Né? Que já foi cancelado. Que foi cancelada. Já foi cancelado. Né? Tem umas mortes doidas, né? Tem os 2 macacos, tem muita coisa. Tem os 2 macacos. Como é que é? From Dusk to Dawn. Né? Mas vai ter uma que eu não sei como é que eles vão desenvolver, porque eu acho que é um filme muito legal, que é um século em 43 minutos, né? Day After Time, Time After Time, que é o Orson Welles viajando no futuro para pegar um amigo dele que se descobre durante a história que é o Jack o Estripador. É um filme com o Michael McDowell, que, vendo os extras, eu descobri uma coisa interessante. Ele foi nesse filme que ele casou com a... Exatamente, Ficou apaixonado por ela no meio. Isso que me pegava, né? Não, eu ia perguntar para você, porque eu não lembrava o nome dela, entendeu? Então, tem muita coisa rolando dessa área de televisão. E por que isso é importante? Porque são esses caras que estão fazendo a gente voltar a gostar dessas coisas. É uma história, por exemplo, eu achei... Tudo bem, a HBO cancelou o vinil. Mas você precisa ter um nariz muito forte para assistir até o final. Porque os caras cheiram o tempo todo. Fala, cadê a história? Não, o cara está cheirando aqui. Não, mas ele está cheirando lá. Não desenvolve. Né? E aí os caras... E tinha sido renovado em fevereiro. Hein? Antes de se lançar, vamos renovar. Cortaram. E esse é o grande problema da HBO hoje. Não tem drama, com exceção de Game of Thrones, que termina daqui a 2 anos. E o cara foi mandado embora. Exatamente, o cara foi O cara mandado que embora. fez foi mandado embora. Scorsese já tinha saído com a cocaína, provavelmente. Né? Ele nunca foi de negar nada, né? Mas ele continua talentoso, tem todo o direito. Eu fui participar de um evento de uma das séries da Globo, da Globosat, que era Animal, com o muito famoso, esqueci o nome dele,
Hã? Não, o... O Paulo é o diretor. Edson não. Edson Celulari. Que está doente agora. Então, o Paulo, é. Que está doente. É mesmo? Está com câncer. Ai, que merda. Bom, e eu tenho uma política que é o seguinte, se você não me mostrar um episódio, eu desconfio que esse negócio não é tão bom. E fizeram um almoço, pompa e circunstância miliar, trouxeram todo o elenco, o diretor mostrou 7 minutos do seriado. Eu falei, Aí você assiste o primeiro episódio. Você fala, pô, legal, tem uns enquadramentos, legal. Eu não sei se você conhece a história. O Edson Celulari sofre de uma doença esquizofrênica que deixa ele parecido com um puma, um felino predador. Né? E ele volta para a cidade dele para tentar descobrir por que ele tem isso. E aí tem personagens estranhos na cidade e tal. Em tese, seria uma coisa meio sobrenatural e meio realista. Eu não assisti o segundo episódio, mas no segundo episódio sai a notícia que a GNT cancelou a série. Pô, mas isso só acontece em série, né, americana. Os caras fazem 8 episódios, no segundo, não deu audiência, corta. Eu falei, então vou assistir depois, eu não vou ficar esquentando a cabeça para descobrir o porquê. Aí eu assisti a série, 7 episódios, descobri a série de televisão. Em vez de ser uma série de televisão do jeito que a gente conhece, virou uma novela da Globo, em 7 episódios. O Edson Celulari, que parecia completamente diferente, voltou a ser o galã da novela das 7, das 8, das 9, das 10. Então, a identidade da série se perdeu porque alguém achou que tinha que fazer isso. E como o projeto, aí entra as elucubrações, né? O projeto era da Globo. A Globo cedeu o roteirista, o próprio Paulo, como diretor, o elenco para colocar na GNT, porque eles não iam fazer essa minissérie lá, né? Colocar na Rede Globo. Acho que se tivesse feito lá, tinha dado mais certo do que não. E é isso que eu falo, às vezes a gente se pega em detalhes, né, sobre essa coisa, às vezes me chamam de chato, mas, porra, eu sou consumidor. Se eu não gostar daquilo que eu estou assistindo, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso falar assim, olha, Leftovers é uma bosta? Porque eu vi, e é uma bosta. Foi considerada uma das 10 melhores séries por vários colegas que eu tenho na profissão. Eu falei, você não assistiu a mesma coisa que eu? Isso é uma bosta. Não, imagina, porque tem um elemento. Que elemento é ruim? Então é assim, é que como a gente assistiu um filme que a gente sabe que é uma porcaria. É uma porcaria. Né? Não, mas tem fulano que gosta, mas o cara gosta porque tem um gosto duvidoso. É a minha briga do Batman versus Super-Homem. Não é? Não sei qual é a briga. A briga que o Paulo adora. É contigo? Não. Que não gosta. Você adora o filme? Eu gosto, acho muito divertido. Não posso retirar tudo que eu falei de você. Tem que conservar, porque... Mas errar é humano, né? Afinal de contas, eu também erro. Eu sabia. Meu Deus Mas eu do céu, Paulo. defendo. Você gostou daquele filme, aquele diretor de merda? Não, o diretor é suspeito. Mas eu gostei, achei legal. É o Batman que eu queria ter visto. Ele acabou com a Warner, com o patrocinador aqui daqui. Eu tenho uma pergunta para você. Eu fui cobrado. Que a Warner está acabando graças a esse diretor. Que tá... Você falou essa semana na rádio, lá na Kiss, que as séries mudaram um pouquinho o jeito de contar as histórias dentro do capítulo, né? Então, antigamente tinha aquela coisa do começo, meio e fim de um tema dentro de um episódio, né? Não no capítulo. E a Tatá também falou sobre mudança de comportamento, essa coisa do on-demand e tudo que a gente tem agora maratona. Então, às vezes você assiste 3, 4 episódios, então uma história começa a emendar na outra sem necessariamente ter aquele fiozinho que começa e termina dentro de um... É um pouco disso que você está falando, dessa mudança, até por você não ter gostado de Leftovers e Às vezes a ideia é muito ousada. Por que eu não gostei de Leftovers? A premissa. Num único momento, 2 horas da tarde, não importa, no mundo inteiro, 130 milhões de pessoas desaparecem. Velho, jovem, de qualquer... Não importa. 130 milhões. Nós temos 6 bilhões de pessoas. É menos de que porcentagem. E aí todo mundo que está focado na história, que é focado numa cidade do interior, todo mundo com dor de corno. Ai, por que não me levaram? Por que não me levaram? Para quê? E uma coisa que tem acontecido muito nessas séries, de repente, todo mundo começa a falar como se estivesse interpretando Shakespeare. Todas as séries que eu já vi, que duram terceira temporada, é porque começaram a pensar desse jeito. A série que foi cancelada recentemente, Penny Dreadful, que é uma história de terror, juntando principais personagens dos livros clássicos, Drácula, blá, blá, blá. Só que, de repente, você fica numa cena durante 5 minutos,
falando da existência do ser humano. Nós estamos falando de terror. Cadê os vampiros chupando sangue? Não tem. Porque o cara fica... Uma outra série desse tipo, que eu adorava, a primeira, a segunda temporada, era o Deadwood, que era um faroeste que se dizia realista, né? Ou seja, o que aconteceu no Oeste Selvagem, lá na colonização, acontecia na série. E eu achava legal, porque, primeiro, a quantidade de impropérios que os personagens falavam era fantástica. E o cara, quando tomava um tiro, morria mesmo. Né? O Wild Bill Hickok, que é um herói de seriado de ação do tempo que eu assistia na televisão, seriado de ação dos anos 40, eu não estou tão velho assim. Ele morre no primeiro episódio. Acabou. Mas morreu. Aí, na terceira temporada, não, porque, veja, um universo que cai sobre nós, nesse momento em que isso é o coveiro que está falando. Não dá. Né? As séries, elas têm que ter começo, meio e fim? Tem. Antigamente não se tinha esse negócio de arco de histórias, porque é o seguinte, o executivo do canal, não, peraí, é o seguinte, tem que ter começo, meio e fim no episódio. Porque se o cara, na semana seguinte, perdeu o episódio, na outra ele não vai assistir o nosso seriado, porque tem ligação. Então, por isso que nunca tem. Por exemplo, em séries policiais, é muito comum isso. Ou de faroeste. Né? Não, o Arquivo X ainda tem referência. Sim. Eu estou falando assim... A maioria começa e termina aquela Sim, história. mas eles têm, por exemplo, a conspiração do Sindicato das Sombras, alguns O personagens caso do que episódio, voltam. né? Hã? O caso do episódio, isso que você está falando, tipo, Começa e termina dentro do próprio episódio. Mas, por exemplo, nessa época dos anos 50 e 60, você não podia ter... você lembra de o que aconteceu na semana? Não podia, porque se o cara não assistiu, dançou. Então, raramente você tinha um seriado, mesmo assim, por exemplo, o clássico dos clássicos, né? Perdidos no Espaço. Né? O clássico dos clássicos para algumas pessoas. Eu acho só a primeira temporada muito boa, o resto muito... Eu tinha matado o Dr. Smith no segundo episódio, mas deixaram ele lá. É um porre. O cara transforma a Júpiter 2 numa colônia penal. Depois, o último episódio ele é transformado numa orquídea. Eu achei perfeito, mas é depois de 3 temporadas. Esse seriado, ele não tinha ligação com os episódios. Raramente um personagem que apareceu num episódio aparecia na mesma temporada quase no final, porque o personagem era legal. Mas, assim, muito raro, porque tinha esse problema Agora, não. Quem começou a mudar essa história, tá, de vamos ter arcos de história, mesmo que seja 4 ou 5 episódios, foi Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, em 87. Dali para frente, esse negócio de construir uma história que tem ligação com vários episódios e personagens recorrentes, invadiu a televisão. E eu não estou falando só de seriado de ficção. Lei e Ordem tem essa premissa. Por exemplo, no final da primeira temporada, o personagem que era feito pelo George Dzundza, que era o principal personagem policial, morre no primeiro episódio. E aí muda toda a rotina da delegacia. E vai fazendo isso. Cria seus spin-offs, tira um personagem daqui e coloca para lá, e vai criando uma grade de informação para o consumidor. E quando entrou essas séries mais adultas, Sex and the City, Oz e Família Soprano, aí sim a televisão deu um salto gigantesco em busca do futuro, porque o universo é... Bom. Oi. Boa noite. Boa noite. Voltando um pouquinho ao que vocês falaram no começo, tá? Aí eu queria saber de vocês, expertos no assunto, porque me digam se eu estou sendo precipitada na minha conclusão. Eu acho que assim é muito mais fácil trabalhar com artistas brancos no cinema, na TV, seja o que for, porque trabalhar com negros é difícil. Falam que é por causa da iluminação, da maquiagem, dos personagens. E, bom, em relação a esse material, né, os artistas brancos, já está resolvido. Então, quem quer grana tem que trabalhar com eles. E eu concluí que só os bons, né, tipo o Tarantino, é que se arrisca. Ele, por exemplo, pegou a Jackie Brown, que era uma personagem loira, né, no romance, de onde ele tirou, e transformou essa personagem loira numa uma mulher negra, né, Jackie Brown. E foi um filme muito bom, eu acho. Então, ele é um dos ótimos que se arrisca a trabalhar com esse material, né, os artistas não brancos, digamos assim. E acho que ele foi muito feliz, porque eu assisti alguns outros filmes com artistas negros e fica muito difícil mesmo. Eu lembro que teve alguns que eu vi e não conseguia ver a expressão do personagem, por causa da iluminação, né?
uma pena. Mas, enfim, eu acho que essa questão de expansão dos gêneros na TV e no cinema está já resolvido, até com a questão das mulheres também, eu acho, né? Porque elas sempre foram musas, princesas, etc. Agora, acho que a questão de expansão dos gêneros é a questão do LGBT e a questão dos negros, né? De que tem que trabalhar atualmente. Agora, queria saber de vocês, assim, se eu estou sendo precipitada, mas eu acho que é isso. Trabalhar com os artistas brancos é muito mais fácil mesmo, ganha. A grana é melhor, porque agrada uma massa. Eu não vejo, não tem nada a ver. Então, Não, acho que não. eu, acho essa que é a não. minha conclusão. Eu acho que não. Eu acho que o filme vai ser bem fotografado se ele for bem fotografado, independente dos elementos que tem ali na tela. Então, acho que não concordo que é uma questão de maquiagem. Acho que não. Acho que é mais uma questão de buscar bons papéis para que qualquer ator de qualquer etnia interprete aquele personagem, sem que a característica mais forte seja o fato dele ser negro, ou o fato dele ser ou gay, ou qualquer outra coisa que o valha. Enquanto você falava até sobre a questão LGBT, eu lembro na época do Divertidamente, e algumas pessoas podem achar que eu sou meio maluco de pensar isso. Todo mundo assistiu Divertidamente? Você sabe que o pessoal morre no final, né? Qual filme? O que é? Eu penso, sim, vou até embasar isso, que a Riley é uma garota que ela é gay. Né? O filme não trata absolutamente nada disso. O filme não trata sexualidade. Não mesmo. Só que, se vocês lembrarem, todos os personagens que estão dentro da cabeça de todo mundo, quando está na cabeça da mãe, aqueles 5 sentimentos estão lá dentro, todos eles são personagens femininos dentro da cabeça da mãe. A mãe é heterossexual. O pai é heterossexual, todos os personagens são masculinos. E depois eles fazem questão de levar a câmera para dentro da cabeça de vários personagens, Inclusive os e a gente animais. nota isso. No final, tem uma garota lá, que ela tem o cabelo emo, não sei o quê. A garota tem personagens femininos e personagens masculinos dentro da cabeça dela. A Riley tem personagens masculinos e femininos dentro da cabeça dela. Então, não precisa tratar a sexualidade escancarada daquele personagem, mas aquilo foi uma piscadela. Para mim, quando eu vi, por que tem personagens masculinos e femininos dentro da cabeça dela? Opa, é a piscadela de que ela nasceu bissexual. E não é porque ela ainda não se decidiu, porque a gente vê o nascimento dos 5 personagens dentro da cabeça dela. Eles já nascem personagens masculinos e personagens femininos dentro da cabeça dela. Então, o que você está dizendo é mais difícil. Não tem nada a ver. O que eu vejo é a personagem, o fato de eu achar que ela é bissexual, não afeta em absolutamente nada todo o arco narrativo dela. Então, é isso que falta. Não interessa se o personagem... nós não temos que ter um personagem gay só e o fato dele ser gay ser a característica principal daquele personagem. Foi claro? Eu acho... diga. Boa noite a todos. Boa noite. Eu escutei você essa semana na rádio Kiss. Não tive culpa de nada. Você Terça-feira. sabe. Não, Só foi me lá. deixaram lá Não, dentro do não. estúdio e tal. A pergunta é até direcionada para ti. Eu assisti, você chegou até a comentar que Anos Incríveis seria a melhor série de todos os tempos. E a série ela tem um efeito assim didático psicológico, na minha visão, sensacional, principalmente o capítulo 43 com o professor Collins. E eu senti que o final do didático psicológico virou assim um didático destrutivo, principalmente entre os personagens ali, a menina e o menino. Eu queria saber o que você pode falar para mim desse final. Ninguém vai querer saber o que eu acho da ilha do Lost, não, né? Pelo amor de Deus. Ou se vai ter o último episódio da Caverna do Dragão. Não, né? Tá bom. Eu sei, eu também sei. Todo mundo fala que não, mas já gravar, não, nada. Bom, esse é um outro assunto. No ano que vem, no final do ano, sempre tem um painel sobre animações, que isso é interessante. Anotado. Veja bem, você sabe que você assistiu a série errada, né? Todo mundo que assistiu Anos Incríveis, aqui no Brasil, assistiu a série errada. Porque a TV Cultura, que, infelizmente, nós temos essa cultura genérica de fazer o que a Netflix faz hoje. Né? Vamos assistir tudo de uma vez. Só que tudo de uma vez, estilo novela. Pá. O que aconteceu nessa série, que eu acho a grande mancada? A TV Cultura começou a passar uma temporada atrás da outra, e já estava na 4ª ou na 3ª lá nos Estados Unidos,
como o Dale Streep, quer dizer, todo dia. Você perdeu uma coisa muito legal, que é a evolução de uma temporada para outra dos personagens, porque ele está criança, depois ele está adolescente, depois ele vira jovem. Essa evolução explica tudo em relação a tudo que ele passou para o final do episódio. Quando você assiste tudo de uma vez, como você está acostumado com o personagem, ele ficou um pouco mais velho. Mas você não entende que a história dele, a narrativa dele também mudou. E você não percebe isso por causa do jeito de exibir a série. É como o desespero das pessoas. Nossa, você viu? Assim, não adianta você ficar desesperado. Meu conselho para quem gosta de uma série assim, né, assista outras. Porque quando essa terminar, vai demorar de 6 meses a 1 ano para entrar no ar. Então você tem 2 opções: escolher outra série ou se matar. Eu espero que não se faça essa segunda opção. Porque eu conheci um monte de gente de Lost que na hora nossa, terminou a segunda temporada, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu falei assim, simples, vá no banheiro, se masturbe, volte, pensa numa coisa melhor. Porque assim, mas é a história que está acontecendo na Netflix hoje. Nossa, você viu? Acabou de lançar a série, o Orange is the New Black, a 4ª temporada, assisti tudo. Puta, vai demorar 1 ano para ter... vai demorar, cara. Não adianta. Quem gosta de seriado, ou quem gosta de filme, gosta de cinema demais, tem que ter seletividade, tem que saber o que você quer. Porque se eu ficar tarado numa coisa, você fica pior do que a gente aqui. Tá? Que é obrigado a assistir um monte de coisas, algumas com qualidade duvidosa e outras nem tanto. Por exemplo, eu tenho o meu esquema aqui, que eu falei né, de 200 séries para 400, 500 séries hoje, por causa da quantidade de plataforma. Até videogame tem seriado, né? Tal do Powers do PlayStation. A minha filosofia é a seguinte: eu assisto o primeiro episódio. E, às vezes, eu torço na minha cabeça para que eu não goste. Porque, se eu gostar, eu vou ter que incorporar nas 45 que eu já vejo. E não é um número fictício, é 45 mesmo. Tá? E é pior que a Netflix é uma merda, né? Desculpe o baixo calão, mas assim. A Netflix fala assim: olha, pelo seu perfil, achamos que você gosta dessa série. Aí ferrou. Eu assisti o primeiro episódio de River, que é uma série policial inglesa maravilhosa, e fui obrigado a assistir até o final. A sorte é que são só 6 episódios, e não tenho problema de ficar esperando daqui a 4 anos. Diga lá. Olá, boa noite. Respondeu a sua pergunta? É complicado. Sim, desculpa. 2 perguntas. Primeiro, sobre aquela questão lá do divertidamente. Não é a primeira vez que escuto também essa questão da suposta homossexualidade do personagem principal. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Mas já alguém pensou que podia ser simplesmente um recurso narrativo que os roteiristas, sei lá, decidiram colocar personagens que representam os sentimentos de diferentes sexos? Sei lá, eu acho que às vezes as pessoas encontram pelo em ovo. Eu sempre lembro muito um fragmento daquele livro It, aqui acho que se conhece como A Coisa, de Stephen King. A Coisa, uma coisa assim. Que o personagem principal é um escritor. E ele fica insultado, porque durante a época da faculdade, ele simplesmente queria escrever histórias. Ele queria uma narrativa lisa. E na aula de expressão lá, não, porque era um diálogo, e no final era um diálogo entre um chassi de motor e não sei que coisa, num universo pós-apocalíptico. Gente, sei lá, pode ser que o corpo depois seja efetivamente a morte, mas pode ser que seja um simples pássaro preto cantando na janela, sei lá. Essa era a primeira coisa. E a segunda, eu gostaria de saber dos especialistas, por que tanto ódio com o filme Batman vs Superman? Eu assisti ao filme, desde o ponto de vista técnico, eu sou um amador, não, sou um profundo conhecedor. Eu reconheci sérias falhas, tanto na narrativa do filme, quanto no roteiro, histórias do roteiro. Mas é um filme divertido, você planta a bunda na cadeira, fica preso na história, a menos que você seja aquela pessoa super xiita. Não, falhou aqui o não argumentativo, falhou. Mas, a menos que você seja extraordinariamente xiita, é um filme divertido. Ele oferece, ou seja, ele entrega o que oferece, diversão. Você fica lá, entretido na história dos 2 super-heróis lá,
também não podemos perder de vista que é a primeira entrega do que se espera que seja uma série de filmes, não? Tralá. Então, por que tanto ódio? Bom, eu não vou responder sobre Batman Super-Homem, senão ele me bate. Então é o seguinte, eu vou falar sobre Divertidamente, que eu não gostei do filme, porque a premissa não me encantou. Por que a premissa não me encantou? Porque a premissa, para mim, já existia. Esse negócio de achar que a nossa cabeça tem pessoas dirigindo é porque alguém da Disney olhou no acervo da Disney todas as coisas que a Disney fez e descobriu um negócio chamado Reason and Emotion. É um curta-metragem vocacional, não, como é que é? De estimular as pessoas, sei lá o quê. Motivacional da Segunda Guerra Mundial, que conta a história de um cara, quando ele era criança, e aí a câmera vai para dentro da cabeça dele, tem a razão e a emoção. Só que ali, naquele momento, ele é bebê, só tem emoção. Então ele olha para a escada e blá, 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 cai. Nisso que ele cai, porque ele está usando a emoção, chega a razão, de óculos, malinha, gravatinha, e fala, não, agora vamos dirigir um bagulho aqui, mano. Né? Ele cresce, e cada vez que a emoção quer dizer, fica na frente da razão, sempre dá uma nhaca. Eu não gostei do Divertidamente, apesar de ter uma das técnicas mais fantásticas das cores todas lá, porque não é uma história que eu já conhecia. Né? Diferente, por exemplo, de Batman Super-Homem, pô, já vi eles brigando no desenho animado, que é muito legal, já vi nos quadrinhos. Isso não me atraiu em nada no filme. Batman, a origem da Liga da Justiça, para mim, me interessa muito mais a origem que eu vi nos quadrinhos, da Sociedade da Justiça lá nos anos 40 e tal. Também é que eu achei os personagens muito diferentes. Né? Por isso que eu gostei do filme. Eles são emotivos, eles são paranoicos, eles são... Alguém duvida que se o Bruce Wayne não fosse criado pelo Alfred ou aconselhado pelo Jim Gordon, ele não seria o Dexter? Para mim, ele seria o Dexter. O Dexter tem o mesmo perfil. Ele foi os pais chacinados, a mãe chacinada, ele está numa poça de sangue, foi lá um policial, tomou conta dele. Então, se ele tivesse dinheiro, tivesse esse momento... Né? Da mesma maneira que o Super-Homem sempre foi um escoteiro. Só que nesse filme ele está com dor de corno, carente, né? E essas coisas que eu achei interessante. Tá? Sobre o Batman vs Superman, eu não vejo a crítica como um guia de consumo, no sentido de dizer eu gosto ou eu não gosto, as pessoas vão me seguir ou, enfim, deixar de ver um filme. Acho que primeiro todo mundo tem que ver tudo mesmo e tirar a sua própria conclusão. A crítica ela segue mais como para te dar elementos para que você tenha uma vivência melhor quando você assiste aquele filme. Tá? E então existe uma linha tênue entre o eu gosto e é bom e o não gosto e é ruim. Então é uma coisa muitas vezes difícil de separar. Eu gostei de assistir o Batman vs Superman e acho o filme ruim. Percebe? Eu fiquei... o filme me divertiu, apesar de ter ficado com uma dor de cabeça, justamente por uma das coisas que é a trilha eu acho ruim, exagerada, apoteótica, sem necessidade. E eu posso gostar do filme e ter ali, separar essa linha tênue. Ele fala, não, o filme tem séria... Como você mesmo disse, por que a crítica fala que ele é tão ruim? Porque ele é cheio de falhas, ele é cheio de buraco. Ele constrói a briga do século ali e os caras param de brigar porque a mãe chama Marta. Exato. Por isso, o filme ele tem problemas, tá certo? Agora, nada impede de que você goste de um filme ruim. Tem um monte de filme ruim que eu assisto porque eu acho legal pra caramba. Algum comentário sobre Batman vs Superman? Eu acho que quando a gente vê um filme, comenta um filme numa situação como esta, a gente está... Eu, pelo menos, estou sempre fazendo uma piada. É um senso de humor para um velho amigo que eu posso brincar com ele, e foi como exatamente ele reagiu. Né? Não estamos discutindo esse filme que não precisa discutir mais, porque a Warner discute pela gente agora. A Warner agora está comendo o rabo do diretor, porque ele fez tudo errado. Não sou eu que estou achando. Quem achou foi a Warner.
que se arrependeu e vai mudar toda a programação de duplas e de conflitos, Super-heróis, né? que vai descobrir que não se põe o Ben Affleck quando o público diz não queremos Ben Affleck, nem com a bunda de fora, como apareceu agora. Então, a Warner responde por mim, não tem, o que a gente está só se divertindo. Porque para isso, né? O Batman é para se divertir também. Cinema é para se divertir. E não é para ser. A vida também é um pouco para se divertir. Acho que a gente não se deve levar tão a ferro e fogo tudo. E viva o meu amigo. E aí eu falo numa experiência própria com o Rubens. Né? O Rubens escreveu o primeiro guia de vídeo para a Video News, e no editorial do primeiro, ele falou um negócio que eu nunca... Aliás, duas coisas aconteceram. Primeiro foi no editorial, ele falou assim, eu assisti muita coisa que eu estou revendo a minha opinião em relação ao que eu ouvi, porque no vídeo ele funciona melhor do que quando eu assisti no cinema. Falei, isso é interessante. E a segunda coisa, eu estou sábado à noite no Cinemetro, antigo Cinemetro, que nem existe mais, para pegar aquelas sessões pagas de pré-estreia do Crocodilo Dundee 2. Aí eu vou lá comprar pipoca, porque cinema sem pipoca não tem menor sentido na minha vida. E cutuca o braço assim, Rubens Evaldo Filho. Ué! Aí eu falei assim, como Rubens Evaldo Filho vai no Cinemetro, sábado à noite, assistir o filme? É mais um que eu preciso assistir. E tem hoje, eu vou assistir. Não importa. E o que é legal, assim, ele está assistindo junto com o povo. Não é aquela coisa que a gente assiste, aquela coisa meio, né, tradicional, que é só os críticos. Então tem uma piada muito engraçada, você ri junto com o povo, mas se você ri junto com os críticos, não, imagina, que isso não é uma piada inteligente. E tal. Desculpa, mete bronca. Tem uma pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Então, voltando ao que vocês falaram lá no começo, sobre as minorias que nas séries tem mais do que no cinema, qual a importância, por exemplo, do Master of None, que trata diretamente disso, do indiano que trabalha com isso, que é um ator que não consegue um emprego que não seja para ser o taxista, o dono do mercadinho ou ter um sotaque. Então, como isso, falando agora diretamente, mostrando para as pessoas a realidade disso, como isso pode mudar a visão das pessoas, o cenário? Está falando do Aziz, é isso? Isso. Tem uma entrevista dele hoje também. Olha, que bom eu ler jornal das coisas. Né? Ele diz isso mesmo, viu? O comediante, que agora é famoso, né, com a série dele, ele diz exatamente o que você está falando. Eu, de repente, tenho uma obrigação de representar o meu povo, as pessoas não entendem, a dificuldade que eu tenho para me comunicar com as pessoas, mas a importância do meu trabalho, que é esse. Fazendo rir, eu tento aproximar os povos e dizer, olha, eu sou igualzinho a vocês, sabe? Eu talvez a pele mais escura, talvez sabe, o meu santo seja outro, mas eu tenho a mesma dificuldade que você, a mesma luta, os mesmos sonhos, né, dentro da América na qual eu sou, sabe, eu não sou um estranho, eu sou um cidadão também. E aí eu acho que a função que ele tem um pouco é muito difícil. Mas tem a outra menina, indiana também, por exemplo. Sim, a que faz a série... Que faz a... Tá no Sense8 e fez aquela Grande Hotel Mari... Não. Não É é uma essa que atriz? tem uma É comédia. uma estrela numa série. Ela fez The Office e produziu uma nova série. Esqueci o nome dela. O nome da série é o nome dela. Enfim. Oi? O que você... Não é Quântico. É uma comédia. Sabe The Office? Ela era uma das funcionárias. Como é que é o nome? Isso. É isso. The Mind Project, exatamente. Tentando responder o que você perguntou. A sociedade americana ela é muito fechada entre si, sabe? Uma cidade, um bairro, às vezes, não se dá com o outro. Eles têm um tipo de vida ali muito, muito preso, né? E desconfiam imediatamente do cara do bairro vizinho. Depende da cor, depende de tudo, né? E eles não têm a curiosidade que a gente tem. A gente é um povo mesclado, na verdade. Mas fomos criados todos juntos, né? Então, na verdade, é uma outra coisa. A gente tem uma curiosidade, a gente tem até um humor, mas a gente tem até um carinho sempre pela pessoa. Eu acho que isso é coisa brasileira, que a gente está perdendo muito, para dizer a verdade. Eu vou contar a história que o meu amigo me contou aqui, depois.
Mas eu vou dar esse parênteses porque eu acho muito importante para ver como o brasileiro está mudando e está piorando a cada dia. Ele me contou a história de um grande técnico, né, de efeitos especiais que foi contratado por uma grande produtora no Rio de Janeiro. Ele ia ganhar muito bem, ele foi para o Rio de Janeiro, entrou pela porta de uma grande produtora, começou a entrar, olhou para cá, para lá, foi andando, foi até onde estava o presidente. Aí o presidente disse para ele, que bom que você veio, você agora vai ser muito bem recebido aqui. Ele falou, não, na verdade eu vim me despedir, porque desde que eu entrei lá na porta até aqui, ninguém me deu um bom dia, ninguém me cumprimentou. E se há alguma coisa que me enfurece, é você entrar no elevador do teu prédio e a pessoa não dá bom dia. A moça que eu abri a porta do prédio ontem, entrou cheia de si, era uma garota desprezível, na verdade, que me tratou como se fosse a rainha da Inglaterra. Desculpa, ela não é rainha e eu não sou o príncipe Philip. Mas ela tem que dizer, bom dia, dá licença, como vai, tudo bem? É cordialidade que é o caminho do entendimento. O americano não tem essa cordialidade. Ele não te olha na cara, mais ou menos como o brasileiro está fazendo agora. Ele saiu, perdeu o emprego e voltou para São Paulo. Esse eu acho um exemplo tão digno para as pessoas aprenderem um pouco que a gente não é melhor do que ninguém, sabe? Ou nós somos todos iguais, ou está tudo perdido, sabe? Então, não tem tudo que a gente construiu, tentou construir hoje, não tem cabimento. Humildade, caralho. Exatamente. Exatamente. Desculpa. E só para complementar o lance dos indianos, por exemplo, é só você ver a quantidade de indianos que hoje estão fazendo papéis em séries que não são o indiano estereotipado. Então, o ator que faz The Big Bang Theory, por exemplo, ele é um físico, né? Você tem a Art Punjabi, que fez The Good Wife, que tem um sotaque britânico maravilhoso. Eu conversei com ela por telefone. Mas ela faz uma americana de Chicago, né? E assim, um personagem muito interessante, quer dizer, e me incomoda muito, por exemplo, você pegar o Daniel Day King, né? Que é do Lost, só que ele tinha feito uma série antes, que é o Crusade, em que ele era primeiro oficial de uma nave espacial, tá? E que felizmente reconheceram o talento dele no Lost, para hoje ele ser um dos 4 atores da série Havaí 5.0, a nova versão, tá? Que infelizmente está fora do ar por aquele negócio que eu sempre gosto de colocar sobre a incompetência da programação da TV por assinatura, porque não tem uma pessoa como eu lá falando, bota essa porra no ar, né? É um absurdo a gente ser obrigado a esperar 6 meses para assistir a 11ª temporada de Supernatural, ou uma série que você está assistindo com muita paixão, Persons of Interest, tá? Que terminou a semana passada nos Estados Unidos, e ela desapareceu da programação sem ninguém falar porra nenhuma na 3ª temporada. Aí você é obrigado a fazer o quê? Aonde é que baixa essa porra?